Eu fiz um editorial, acho que no sábado ou na sexta-feira, não lembro, onde eu disse para vocês que o governo Lula é um governo vingativo. Ele gosta de atacar os seus adversários políticos, ele não gosta de oposição. E eu reitero o que eu falei. Por quê? Vou te lembrar. O que aconteceu? Teria um evento em São Paulo para lançar uma linha de metrô. Acontece que o Lula ficou chateado, ou seja, ficou revoltado, porque o Tarcísio e o Ricardo Nunes não foram no evento. Mas peraí, é um evento que o Lula levou o Boulos, o adversário político deles, para fazer críticas. Eles vão se sujeitar a isso? Óbvio que não. E aí o Lula ameaçou, falou, então já que o Tarcísio não veio, ótimo, não vou assinar contrato de metrô nenhum, a Caixa não vai assinar contrato de metrô. Por que eu tô falando sobre isso? Porque Tarcísio deu uma resposta, e foi aquela resposta que chama a atenção. Dá uma olhada. Tarcísio rebate Lula e diz que ao UOL que contrato do metrô já está até assinado. Ou seja, o Tarcísio está há anos-luz à frente do Lula. A competência do Tarcísio não se compara à ineficiência por parte do governo atual. O Tarcísio falou o seguinte, abre aspas, gigante. O aditivo já está assinado. O contrato é do governo de São Paulo, com a concessionária, e nós vamos fazer a obra. Nós pedimos recursos ao BNDES, mas se o empréstimo não sair, por retaliação do Lula, sem problema. Nós vamos fazer do mesmo jeito. O Estado tem saúde financeira para fazer sem precisar de empréstimo, sem isso. Ou seja, nós somos bons no que nós estamos fazendo. E aí, meu amigo, fica com aquela cara de tacho, né? Porque criam um imbróglio que não precisava, cria um conflito mostrando o quanto o governo Lula é raivoso, é vingativo, é ineficiente. E aí, é óbvio que o Tarcisão do asfalto saiu na vitória nessa situação. É inevitável. E o governo Lula está sendo alvo de críticas o tempo todo em todas as suas ações. Lá no Rio Grande do Sul, vai fazer o leilão do arroz. Ele mesmo disse que teve uma falcatrua e teve que recuar. Agora, fez um monte de promessa. Lula é aqui, ó, gogó. Promete, promete, promete. Na hora de cumprir, é nada. Dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. O governo federal pagou menos de 15% dos recursos anunciados para o Rio Grande do Sul. Será que a Gazeta do Povo vai ser investigada agora por fake news? Por falar o que está acontecendo? Após as fortes chuvas de maio que causaram enchentes no Rio Grande do Sul, o governo afirma que já destinou 91,7 bilhões para apoiar o Estado. No entanto, somente 3,5 bilhões desse total já foram realmente pagos ou concedidos, o que corresponde a 14,7 do anunciado. E vamos lembrar, valor prometido te dá a impressão de que o governo está destinando dinheiro, cash diretamente, né, para a recuperação do Rio Grande do Sul. Nananina, não. Aqui o governo Lula tentou emplacar empréstimo como ajuda. Empréstimo não é ajuda, não, meu amigo. Empréstimo é juro, é negociação, não tem nada a ver com ajuda. Se for empréstimo sem juros, zero juro, eu até me calo, mas não é. É empréstimo, vai receber de volta, vai ter juro. Então, assim, não dá para você acreditar em qualquer coisa que é dita. Apenas 15% foi liberado. Então, já que a gente falou do Lula, que tal a gente falar de uma matéria do Bolsonaro, os dois antagônicos aqui? Pois é, em 2026, Bolsonaro vai concorrer com Lula? Segundo ele, vai. Tanto é que deu uma entrevista e falou, vamos vencer e voltar à paz e prosperidade em 2026. Pois é, o Bolsonaro está seguindo uma estratégia, nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Ex-presidente do Brasil está otimista. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2030 depois de ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, disse em Belém, nesse domingo, que vamos vencer e voltar àquele período que experimentamos há pouco, de paz e de prosperidade. Abre aspas. Mas, para chegar em 2026, temos que passar por 2024, por todos os municípios do Brasil, disse ele, em referência às eleições deste ano. Qual que é a estratégia do Bolsonaro? Manter a sua candidatura. Assim como o Lula fez
com o Haddad. Até que lá no final, enquanto o fogo está todo virado para o Bolsonaro, e ele tenta realmente reverter a situação, e eu disse que essa situação é factível, é possível de acontecer. É possível de acontecer porque eu mesmo falei para vocês, o melhor cenário para o petismo enfrentar hoje é o Bolsonaro. Porque eles têm um jeitinho diferente, se é que você me entende, de falar do Bolsonaro com a imprensa, com os tribunais. E sabe, esse discurso meio que pegou contra o Bolsonaro. Muitas pessoas ainda acreditam. Mesmo pessoas que não são petistas raiz ainda acreditam nesse discurso, tá? Já contra outra figura, como o Tarcísio, como o Caiado, como o Ratinho, por exemplo, já não tem esse mesmo discurso. Então, assim, é complicado. E já contra o Bolsonaro, o petismo vai colocar todas as suas garras de fora e os tribunais também. Então, para alguns petistas, e aí eu vou te falar que são alguns mais preocupados com o contexto todo. Eles estão desesperados agora com a hipótese do Bolsonaro não concorrer e mandar um dos nomes que estão fazendo aí, sabe? Uma verdadeira ruptura das estruturas nos seus estados. Que eu estou falando do Tarcísio, tá? Que está sendo aprovado muito, mais do que o dobro do Lula pela população toda. Nós temos o Ratinho Júnior, que chegou a 80%, 70%, 80% de aprovação no Paraná. Nós temos o Ronaldo Caiado, que tem 70% de aprovação em Goiás. Então, assim, são figuras que vão chegar aliadas dos outros governadores que têm uma estrutura para mostrar, e aí vai ser uma verdadeira briga do bem contra o mal mesmo, sabe? É uma figura que apresenta o bem para a sociedade, e eu não estou falando do sentido espiritual, não. Eu estou falando do sentido administrativo da coisa pública, da res pública. Estou falando o bem administrar, bem gerir, que é a parte que a gente vem observando da direita, e o mal gerir, que é a má estrutura do governo federal e dos governos petistas que vem apresentando números pífios. Quando a gente pega o Rio Grande do Norte, por exemplo, e compara com o Rio Grande do Sul, são mundos diferentes, mesmo sabendo que o Eduardo Leite ainda é centrão. Agora, quando você pega o Rio Grande do Norte ou outros países, ou outros estados, como o próprio Maranhão da esquerda, e compara aqui com o Paraná, são mundos opostos, e eu estou falando de administração, não estou falando de povo, eu estou falando de administração, tá? Então é o bem gerir contra o mal gerir da coisa pública. Então a coisa muda muito de figura, vai ser o grupo de quem fez e mostrou resultados contra o grupo de quem está detonando o Brasil por ser da esquerda. Beleza? Vamos virar agora a página, vamos falar do Supremo Tribunal Federal. Ai, né? Ainda bem que quem está na mira aí é o antagonista, não sou eu. O STF virou o monstro de Frankenstein. Ou seja, segundo Rodolfo Borges, né, a grande contribuição acadêmica do 12º Gilmar Palusa, que foi, na minha visão, uma aberração com o dinheiro público, tá? E eu vou explicar por quê, é a constatação de que o STF virou um monstro. Uma criatura que projetou sua força para além da vontade do Criador. Vamos entender que eu vou explicar. Por que eu falei que é uma aberração das contas públicas? Foram gastos do dinheiro público 1.300.000 para mandar gente do governo Lula, gente do Legislativo, né, congressistas, deputados, senadores, e gente do STF para assistir o show do Gilmar Mendes lá no Gilmar Palusa. Vocês têm noção disso? Sabe, 1.300.000 para pagar para o pessoal ir lá visitar. Por que não fez esse evento lá em Brasília? Então, assim, é uma excrescência. E do ponto de vista da matéria aqui do Rodolfo Borges? Por que ele fala que virou um monstro onde a criatura está matando o Criador? Quem criou o STF? O Constituinte dentro da Constituição. E hoje o que o STF menos observa? A própria Constituição. Então, ela se tornou um monstro de Frankenstein porque depois da estrutura da Constituição criada, foram sendo criadas várias emendas constitucionais
modificando várias regras. Aí veio a ânsia política do STF, querendo ser governador. Agora acabou de mandar para o Tarcísio a pergunta do porquê escolas cívicos militares, querendo ser presidente, falando para o Bolsonaro que ele não pode nomear a margem, querendo ser, no caso do Lula, já tem uns 500 dias sem interferência no judiciário, do executivo, no executivo do judiciário. Mas querendo ser legislador também, acabando de liberar, por exemplo, a maconha para todo mundo aí. Então o STF extrapolou em tudo que seria somente interpretar a Constituição e se tornou a própria Constituição, ou seja, a criatura está maior do que o Criador. E eu concordo em número, gênero e grau com a matéria do Rodolfo Borges. Concordar pode, né? Se puder ainda, eu ainda concordo. Então, assim, é insano o que está acontecendo. E já que a gente citou isso, até o The Washington Post, né? O The Wall Street Journal, ele está fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal, né? Ó, matéria da Revista Oeste. Prisão ilegal de Felipe Martins repercute no The Wall Street Journal. Quem o incriminou? A prisão é ilegal. O The Wall Street Journal falou: a prisão é ilegal, não tem dúvidas. Mas de quem é a culpa? Do governo norte-americano ou do Alexandre de Moraes, que só quer se vingar dele? Por quê? Vou explicar aqui o que a matéria falou. Em texto assinado pela colunista, e eu já falei sobre a O'Grady aqui, tá? Da colunista, que ela sempre está fazendo críticas aqui ao Supremo. O jornal norte-americano The Wall Street Journal abordou o caso de Felipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, preso há quase 5 meses por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A jornalista explica o erro da Alfândega e Proteção de Fronteiras, que é conhecida como CBP, tá? No qual Moraes se baseou para decretar e manter a prisão de Martins. O CBP informou erroneamente que o ex-assessor viajou do Brasil para Orlando em 30 de dezembro de 2022, mesma data que o ex-presidente Bolsonaro viajou para lá. E com base num suposto risco de fuga em razão dessa viagem não feita, que Moraes mantém Martins na prisão por 145 dias. Aí, a grande dúvida do The Washington Post, tá, é a seguinte: quem errou? O CBP norte-americano que falou, não, o Felipe Martins veio. Ou o Alexandre de Moraes que determinou a prisão? Vamos entender, tá? Eu tenho uma visão. Os dois erraram. O Felipe Martins está sendo uma vítima de um duplo erro, tá? E aqui eu não estou falando que a atuação do Felipe Martins ou que o Felipe... Não, eu estou falando da questão processual do negócio. Tem 2 erros. É óbvio que o CBP errou. Não tinha como o Felipe Martins estar lá e estar aqui no Brasil viajando ao mesmo tempo. Aqui se comprovou que ele estava aqui. Juntou comprovante Uber, juntou comprovante de voo, juntou tudo isso. Então, o ministro Supremo Alexandre de Moraes, ao determinar, tinha uma base, uma prova? Sim, tinha. Porque um erro do CBP norte-americano. Tá. Mas e aí? Qual que seria o papel? No primeiro vestígio de falha, né? No primeiro vestígio de falha, com a decisão ali do AGU, reverter, e ele não reverteu. Para começo de conversa, até a prisão não deveria ter acontecido. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é averiguar, porque olha só, dentro do direito a gente fala que a prisão é a última ratio. O que é a última ratio? A prisão funciona assim, olha, eu tenho indícios que esse cara cometeu um crime ou que ele precisa ser preso. Eu tenho que provar que esse indício é factível. Eu não posso só ter uma mera intuição. Então ele foi, beleza. Vamos ver se realmente ele estava lá mesmo. Estava lá mesmo. Então, manda prender. Eu tenho provas disso. Agora o cara pega um indício e transforma aquilo em prova. Isso não pode acontecer. Então, a ilegalidade aqui foi dos dois. Tanto do governo norte-americano errou, quanto o ministro Alexandre de Moraes. Só que, o que eu vejo de diferença? No caso do governo norte-americano, eu vejo um erro. Não tem interesse nenhum em manter o Felipe Martins preso. No caso do ministro Alexandre de Moraes, eu vejo o dolo. A vontade de mantê-lo preso, mesmo sabendo que a Procuradoria-Geral da República falou para liberar. Entendeu? É tenso. Vamos lá. E tá tão tenso que até
jornais de grande escalão, como o Estadão, estão já mensurando o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Matéria do Terra Brasil Notícias, eu já comentei a do Estadão, agora eu vou só trazer o título aqui para vocês. Bomba, em editorial do Estadão, jornal manda recado a Pacheco e diz que o antídoto para os abusos do Supremo Tribunal Federal é o Senado. O que o Senado pode fazer? Impeachment. Então, os antídotos para resolver os abusos do Supremo Tribunal Federal, a única forma de resolver esses abusos é o ministro, o presidente do Congresso, o Pacheco, abriu um impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Você escuta isso o tempo inteiro no segmento bolsonarista. O pessoal apoiador do Bolsonaro está falando isso o tempo todo. Mas, entretanto, todavia, contudo, um jornal do porto, o Estadão, bater na tecla e falar, tá precisando do impeachment. É a primeira vez? É a primeira vez que o Estadão rasga o verbo dessa forma. E a gente está analisando tudo. Lembra na primeira matéria, quando eu falei que era uma guerra do bem contra o mal, do bem gerir, do mal gerir? Beleza. Olha só, o reflexo da direita e da esquerda. Aqui no Brasil, nós estamos entrando num caos, né? Por quê? Por questões externas? Não, por questões internas, por má administração. Lá na Europa, na França, depois da vitória da direita, as bolsas estouraram, operaram em alta. Será que é porque o mundo sabe que a direita sabe fazer dinheiro? As bolsas europeias operaram em alta na manhã dessa segunda-feira, com a de Paris liderando os ganhos, enquanto investidores avaliam o resultado do primeiro turno das eleições parlamentares da França. Por volta das 6h50 de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,27% a 512,8 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha, quem pensou o seguinte, cara, todo mundo confia na direita e todo mundo detesta a esquerda. A direita vai vencer, eu já estou apostando que a direita vai vencer. Eu vou colocar dinheiro ali. E colocou dinheiro de um dia para a noite, ganhou uma boa bolada. Por quê? Porque acreditar na direita é mais viável do que acreditar nessa extrema esquerda. Essa esquerda que você não está vendo nenhum jornal chamando de extremista. Foi, depredou, quebrou, partiu para as ruas, fez um algazarra só. Mas você não viu ninguém. São extremistas. Não, porque eles são canalhas. Tá? A verdade é essa, tratam-se de canalhas, pessoas que fazem depredação. O histórico da esquerda via mundo é dos black blocs, é de ataques, é de assassinatos, de sequestros, de roubos a banco. Depois essas figuras viram de guerrilha, depois essas figuras viram presidentes, viram primeiros ministros, viram figuras intelectuais, né? Você vê isso em Cuba, você vê isso em vários países por aí. Então, assim, chama-se de canalice. Essa é a realidade dos fatos. Por fim, mas não menos importante, olha só, a Damares vai encarar a liderança, né, para trazer um nome de direita para o Distrito Federal. Matéria da Lilian Tarran, a Damares anunciou o líder de movimento conservador no DF e disse que o Distrito Federal está órfão de pessoas sérias da direita, tá? A senadora Damares Alves anunciou a aliados e lideranças políticas de outros partidos nesse domingo que vai capitanear um movimento conservador em Brasília. No comunicado, obtido pela coluna Grande Angular, Damares diz ter percebido que a direita conservadora carece de uma liderança e precisa se preparar para ocupar as cadeiras. Segundo a senadora, este movimento vai se manifestar claramente contra as drogas, pela família, pelo fim da violência, contra o fim da violência contra as crianças, pelo fim da doutrinação de crianças nas escolas, contra a corrupção, contra o aborto e contra o comunismo. Não vamos flertar com ninguém da esquerda, enfatizou a Damares Alves. Vai ser difícil, tá? Não flertar com ninguém da esquerda. Eu duvido muito, tá? Duvido muito mesmo. Afinal, nós estamos falando de partidos, tá? E partidos
tão pouco se lixando do que acontece no Brasil se eles estão no poder, tá? Então nós estamos falando de partidos. Estamos falando dos republicanos aqui, que já deu muitos sinais de flerte com a esquerda, assim como também estamos falando do PL, né? Que vai haver uma união aí, né? Nesse contexto todo. Mas enfim, o que você acha aí? E lembrando que esse é uma construção de um alicerce, tá? De um alicerce com os prefeitos e vereadores para construir um Senado forte em 2026. Meu irmão, se o Senado hoje fosse literalmente a maioria conservadora, se realmente fosse um Senado forte, meu amigo, estaria em pé de guerra o Brasil, porque já tinha saído impeachment do STF, já tinha saído aí pressão no Arthur Lira para ele tocar o impeachment do Lula, a coisa ia estar totalmente diferente, tá? Totalmente diferente mesmo, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta, tá? Daqui a pouquinho, 7 horas, a gente tem mais conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Vem às 7 horas, o chat vai estar aberto para você bater um papo com quem vem acompanhar o nosso editorial aqui. A gente vai trazer mais conteúdo relevante para vocês, não tenham dúvida disso. E saibam que, sabe, cada vez que eu sento aqui para bater um papo com vocês, para conversar com vocês, eu vejo que a gente está pelo caminho certo, tá? Tem muita gente ainda que acredita num Brasil melhor. Então tem muita gente que ainda preocupa em deixar um futuro certo, um futuro bom, filhos, netos e demais pessoas aí, tá bom? Abraço e até o próximo editorial.